Sempre lhe fala em russo? Sorriu Jacques. Se Eva lhe fala em francês, na cozinha lhe falam em espanhol, e eu falo em russo, comentou o ancião. E nos entende a todos. A inteligência dos cachorros é um mistério para os humanos. Muitas vezes creio que são intelectualmente muito superiores a nós, pois têm a capacidade de nos entender, inclusive em vários idiomas, e nós é que não temos inteligência para captar sua linguagem. Creio que tem razão. Se Eva disse que você sempre teve cachorros, Stalin me tirou muitas coisas, até a possibilidade de ter cachorros. Quando me expulsaram de Moscou, tive que deixar 2, e quando me desterraram, quiseram que fosse sem minha cadela preferida, a única que pude levar, Alma Alta. Mas Maia viveu conosco na Turquia, e lá a enterramos. Com ela, Sieva aprendeu a amar os cães. O certo é que sempre amei os cachorros. Têm uma bondade e uma capacidade de ser fiéis que superam as de muitos humanos. Eu também amo os cachorros, disse Jacques, como que envergonhado, mas faz anos que não tenho nenhum. Quando tudo isto acabar, gostaria de ter 2 ou 3. Bem-vindo a mais um Quixotado, o seu programa de literatura. E eu queria dar as boas-vindas especialmente aos nossos novos inscritos. Foram 40 esse último mês, o que me alegra muito, dá muita força aqui para continuar com o canal. Espero que esse número aumente ainda mais. Se você não é inscrito ainda, sugiro que já faça a sua inscrição. Aqui embaixo, tem o botão de inscrever-se e ao lado tem o sininho que você aperta para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu gostei muito, que é El Hombre que Amava a los Perros, do Leonardo Padura, O Homem que Amava os Cachorros. Eu não vou ter aqui a edição física para mostrar para vocês, porque eu queria comprá-la em espanhol. Eu li em espanhol, tive que baixar para ler, porque eu queria tê-la no idioma original. E infelizmente eu não consegui aqui no Brasil comprar, nem nas lojas que vendem livros importados, Eu procurei na Amazon, Saraiva, Cultura, Book Depository, na Livraria Travessa e tantas outras, e não consegui achar nenhum exemplar desse livro para comprar. Em português existe uma tradução publicada pela Boitempo, que eu indico a vocês também, já me disseram que é uma tradução muito boa, que valoriza muito a obra, mas como eu queria a obra no original, eu acabei não comprando essa edição da Boitempo. É um livro bem extenso, um livro com mais de 600 páginas, com poucos diálogos, então é uma obra bem densa, que exige um fôlego do leitor e que exigiu com certeza um fôlego muito grande do autor, do Leonardo Padura. Leonardo Padura, que nasceu em Havana, Cuba, em 1955, no dia 9 de outubro, portanto tem atualmente 64 anos, e é uma estrela em ascensão, é o escritor mais conhecido de Cuba. Tem inclusive obras adaptadas para a Netflix e para o cinema. Então ele é uma estrela aí do mundo literário cubano e de toda a América Latina, um dos principais nomes da nova literatura latino-americana aí no século XXI. E o cara escreve demais. Eu já tinha lido outro livro dele, do Detetive Conde, o ex-policial, que também é bem interessante, mas esse aqui com certeza supera qualquer outra coisa que eu tenha lido do Padura. É muito bom esse livro, sugiro demais a vocês que o leiam. E é um romance histórico, mas também um romance de espionagem. E o mais impressionante é que a história de espionagem que ele trata aqui é uma história real, É claro que ele ficcionaliza, ele traz muitos elementos aí para tentar concatenar os acontecimentos de forma a romanceá-los. Logicamente ele tenta trazer aqui não uma descrição histórica dos acontecimentos, mas sim uma história que interessa ao leitor também, e você fica preso, querendo saber o que vai acontecer. Inclusive poderíamos dizer que são 3 romances em um, porque existe a história dramática do Ivan Cárdenas Maturello, que é o narrador. Ele vai contar o encontro que ele teve com o Jaime Lopes, que foi quem lhe repassou a história do Ramon Mercader, que é o personagem central da trama, foi o assassino de Trotsky. Então é uma história real com personagens reais, e ele vai contar a narrativa do Ramon Mercader em paralelo com a narrativa do Trotsky, desde que ele foi expulso da União Soviética.
até o fatídico fim dele nas mãos do mercader. Enquanto isso, ele vai também narrando a história dele em relação ao Jaime Lopes, que ele conheceu em Havana, embora ele soubesse que era um estrangeiro, né? Ele já ancião. A narrativa começa em 2004, quando do funeral de Ana, esposa do Ivan Maturello, que é o narrador, e ele então se recorda de um fato acontecido em 1977, em que ele estava presente, que foi quando ele conheceu o Jaime Lopes. E o Jaime Lopes era um cara que tinha 2 cães que não existiam na ilha, né, de uma raça que não existia na ilha, que eram 2 borzóis, que eram 2 cães que o Trotsky também havia criado, né, eram os cães preferidos do Trotsky. E ele começa a travar conhecimento com o Jaime Lopes por causa dos cachorros, né, que ele gosta muito. Ele que era um revisor de uma revista veterinária. Ele tinha sido um escritor que tinha feito algum sucesso, né, com o primeiro livro de contos, mas que caiu em desgraça com o Partido Comunista, né, que governava Cuba, então, porque a censura acreditou que alguns contos dele não eram revolucionários o suficiente. E então ele parou de escrever, ficou apenas revisando essa revista. E na narrativa do Ivan nós vamos conhecer a sua trajetória, desde que ele cai em desgraça, né, como um escritor considerado o futuro, né, da literatura cubana. Ele cai em desgraça e fica trabalhando nessa revista e depois trabalhando em alguns bicos, inclusive como auxiliar de veterinário mesmo. E ele conhece a Ana, vai mostrando a trajetória dele com a sua esposa, né, que nós sabemos que já havia falecido quando começa a narrativa, a doença dela e tudo mais que ele passou ao lado dela. Vai falar também sobre a sua família, né, especialmente o irmão dele, que era homossexual, era um estudante de medicina, que também cai em desgraça porque é descoberto que ele tinha um romance com o professor de anatomia, então os dois são expulsos da universidade, né? Existe essa perseguição aos homossexuais também lá no regime cubano. E a gente vai conhecendo então todas as vicissitudes do regime cubano juntamente com a vida desse cara, né, do Ivan, porque ele vai falar sobre o crescimento de Cuba, né, quando eles fizeram aquela amizade com a União Soviética, né, que teve a questão da Baía dos Porcos e tudo mais. Então Cuba era muito auxiliada pela União Soviética, né, que conseguia minorar o embargo que os Estados Unidos impunham à ilha. Mas a partir do momento da queda da União Soviética, Cuba fica por si só, né, fica totalmente isolada, né, ainda mais isolada dentro do continente e em relação ao restante do mundo. Ele vai falar sobre as primeiras aberturas para que as pessoas fugissem, né, em qualquer embarcação que pudesse para sair para o México ou para os Estados Unidos. E o drama que foi a fome, né, que assolou a ilha de Fidel nos anos 90 e tudo mais. Ao lado desse drama do Ivan Maturello, existe a história de espionagem que ele vai contar do Ramon Mercader. Um mercader que lutou na Guerra Civil Espanhola. Então é um romance histórico muito bem construído que vai trazer vários dos principais acontecimentos do século XX, né, na história mundial. Entre eles vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola, na qual o Ramon Mercader era um soldado do lado republicano que lutava contra o exército franquista, e ao mesmo tempo vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as manobras que Stalin fez, primeiro fazendo um pacto com Hitler e depois lutando contra ele, né, no fronte oriental. E vai falar sobre as movimentações também dos Estados Unidos no período, e sobre o assassinato de Trotsky, né, que também foi um acontecimento muito importante. Além de, durante a narrativa da história do Ivan, falar sobre a queda da União Soviética e sobre vários acontecimentos importantes de Cuba. Então, existem essas 3 narrativas. Existe a narrativa do Ramon Mercader, que vai ser a narrativa da espionagem, um romance de espionagem, que é um romance muito bom. Para quem gosta do tema de espionagem, é impressionante, né, a forma como ele é treinado. Ele que era um soldado no exército republicano e então é cooptado por um assessor, que era como se chamavam os soviéticos que estavam lá lutando contra o fascismo, né, que estavam lutando para apoiar a república. E embora nós descobramos ao longo da narrativa que eles na verdade estavam lá para tentar
criar uma revolução comunista, né? Eles não estavam se importando muito com a luta exatamente contra Franco, mas buscando uma hegemonia dentro do campo dos revolucionários. Eles inclusive sabotam os que não são stalinistas, os que são trotskistas, por exemplo, anarquistas, eles vão matando eles na surdina ou sabotando, né, as atividades deles para que eles não consigam vencer nos frontes de batalha em que eles estavam inseridos. E a gente vai percebendo na narrativa que essa história de um líder esquerdista que não permite que outras lideranças apareçam, que prefere a derrota a perder a hegemonia dentro do campo ideológico em que ele está inserido, em que ele é a grande liderança, não é algo novo, né? Stalin fazia isso e ele fazia bem mais violentamente do que hoje em dia, né? Que as pessoas só são assassinadas virtualmente. Naquela época ele assassinava mesmo, fuzilando, perseguindo, né? Mandando espiões para destruir qualquer pessoa que pudesse ameaçar a sua hegemonia dentro do campo das esquerdas mundiais. E o Ramon Mercader vai aprender, né? Ele vai ser cooptado por um assessor, Kotov, que era também amante de sua mãe, Kardá, e ele vai ser cooptado para ser um espião. E ele foi treinado para poder se infiltrar nos círculos de Trotsky. Então ele é treinado para, em determinado momento, conseguir conquistar uma menina, Silvia, que trabalhava com Trotsky, né, uma norte-americana. Ela vai para a França e ele é colocado no mesmo hotel que ela, para que ele demonstre algum interesse por ela e ela acaba se apaixonando por ele. E ele nunca demonstra para ela nenhum interesse em política, né? Ele que estava com a identidade de um belga, seria Jacques Mornard, e esse belga muito encantador, mas desinteressado de política, acaba conquistando a Silvia e acaba dizendo a ela que quer casar com ela, né? Ela volta para os Estados Unidos e ele diz que vai procurá-la para casar com ela, e ele realmente vai quando o Trotsky vai para o México, porque estando nos Estados Unidos ele fica bem próximo de alguma forma se inserir nos círculos de amizade de Trotsky e conseguir de lá assassiná-lo. Então a trama é toda paralela, né? Cada capítulo vai trazendo uma dessas histórias, né? Existem as histórias do Ramon Mercader desde a Guerra Civil Espanhola ali no 1936 até 1940, quando ele finalmente vai dar cabo da vida do Trotsky. A vida do próprio Trotsky, né, quando ele é expulso da União Soviética, ele vai primeiro para a Turquia, depois Noruega, depois França e finalmente México, onde ele é acolhido, inclusive na casa da Frida Kahlo, com quem ele teve um certo afé, e que é narrado de forma bem rápida aqui no livro, ele não dá muito destaque para isso não. E existe a história do Ivan, que é quem vai tecer essa narrativa, né? Ele que conhece o Jaime Lopes, e logo ele vai começar a desconfiar que o Jaime Lopes é o próprio Ramon Mercader, que estaria em Cuba, ele não sabe bem porquê. Então são essas três narrativas que vão sendo desenroladas, e são desenroladas de uma forma muito competente. E o elo que une esses três personagens, essas três narrativas, que dá o fio da meada, né, para juntar as três histórias, é o amor pelos cães. A gente pensa pelo título, juntamente com as capas, né, que geralmente trazem o Trotsky, junto com seus cães, que o homem que amava os cachorros seria o Trotsky. E o Ivan, quando vai narrando a história, diz que quem é o homem que amava os cachorros, que é assim que ele conhece, seria o Jaime Lopes, que depois ele descobre que era o Ramon Mercader. Mas o próprio Ivan também ama os cachorros e por isso mesmo ele se aproxima do Jaime Lopes quando o vê com seus borzóis. E existe um diálogo interessante no livro, que eu li uma parte para vocês na abertura do vídeo. E nesse diálogo o Trotsky diz para o Jacques Mornard, que era o nome de espião do Ramon Mercader, que toda vez que ele visse um borzói em sua vida, ele se lembraria do Trotsky. E o Ramon narra que ele sempre ouvia o grito, né, de dor e de angústia da hora da morte do Trotsky. E é interessante porque ele tem 2 borzóis, então ele nunca pôde esquecer da vilania que praticou. Em alguns momentos, para quem não gosta dessa parte histórica, talvez fique um pouco chato, porque ele vai contando exatamente tudo o que acontece com o Trotsky, né?
O que vai acontecendo com ele, por exemplo, na Noruega, de quando ele tenta falar em público e é proibido, de visitas que o primeiro-ministro faz a ele, pedindo a ele que fique em silêncio, senão ele vai ser expulso do país. A mesma coisa na França, né? Existia um medo muito grande dos países, mundo afora, de desafiarem Stalin, né? Stalin era o homem mais poderoso da época, né? Porque mesmo que a União Soviética não fosse o país mais poderoso, ele estava ali lutando com os Estados Unidos pela hegemonia, né? Mas o Stalin concentrava um poder que nenhum presidente americano conseguiria, né? Porque o presidente americano ele tem que prestar contas ao Congresso, inclusive aos eleitores, né? Já que ele tem que ser eleito. Enquanto que Stalin não, Stalin perseguia, né, todos os seus desafetos, inclusive os seus aliados. Stalin tinha uma intenção muito forte de ter de fato a hegemonia, né, o poder em suas mãos. Então ele perseguiu a esposa de Lenin, depois que Lenin morreu, as filhas. Perseguiu Trotsky, que seria um nome também importante da Revolução de 1917, que é inclusive o cara que organizou o Exército Vermelho. Ele persegue todos aqueles que foram importantes na Revolução e que poderiam dar algum testemunho dizendo que Stalin não era esse cara tão importante como ele queria ser. E na narrativa também o Badura vai mostrando como foram os julgamentos, né, nos anos 30, né, que o Stalin mandou que fossem presos aqueles que foram seus aliados anteriormente, inclusive grandes generais importantes do Exército Vermelho. E ele conseguiu instituir, de fato, um regime de terror, né? O medo era muito grande. Todo mundo tinha medo. Inclusive, tem uma história de que, uma vez, alguns tanques passaram próximo da casa da mãe do Stalin e a mãe dele disse, pronto, agora é minha vez. Então, era um terror muito grande, né? E a forma como o Stalin tomou as rédeas da Revolução e destruiu, né, qualquer ideal que pudesse haver, né, do socialismo real lá na União Soviética, porque ele freou qualquer avanço que pudesse haver, né, em questão de democracia. Inclusive ele era chamado de Czar Vermelho, né, porque ele tomou para si aquele mesmo poder que os grandes czares tinham no passado. Assim como hoje, né, não mudou muita coisa, o Vladimir Putin também é chamado de czar dentro da Rússia, né. Muita gente acha que o Vladimir Putin é uma figura de esquerda, né, de progressismo, o que está totalmente equivocado. Ele é, na verdade, um ditador dentro da Rússia, inclusive, que manda matar os seus detratores através de radiação. Inclusive, o Ramon Mercader também, no livro, ele está bem doente e tudo leva a crer que fosse envenenado por radiação também. Então, é uma prática que vem disseminada e o Vladimir Putin, inclusive, era da KGB, né? A KGB, que era GPU, né, na época do Stalin, foi transformada em KGB já por Khrushchev, depois da morte do Stalin, já nos anos 50. Então é um livro muito interessante, é um livro que nos faz refletir sobre essa questão das utopias, né? Ele vai falar muito sobre a questão da revolução em Cuba também, né? Como deteriorou-se, né, tudo o que se sonhava, né? As pessoas trabalharam pela Revolução Cubana e se decepcionaram muito, né? Muitos se decepcionaram demais porque não obtiveram aquilo que esperavam, né? Aquela melhora da vida dos trabalhadores que se aguardava. É claro que existe um problema muito sério também, que foi a questão dos embargos econômicos que atrapalharam demais também o desenvolvimento cubano. Mas a gente tem que ver que o regime também foi um regime que perseguiu muitos trabalhadores, né? Perseguia homossexuais, por exemplo. Ele vai mostrar aqui no livro, perseguia escritores que não fossem alinhados ao regime. E temos que pensar, né, que o mais importante, né, o que mais nós precisamos é sempre defender a democracia, né? Defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e que todas as pessoas possam participar das decisões, né? Nós vivemos num mundo em que, infelizmente, não existem lados vencedores, né? Todos nós acabamos perdendo porque não existe uma verdadeira democracia em nenhum país do mundo, nem os países comunistas, socialistas, né, que deveriam ter buscado isso, nem os países também do Ocidente, né, capitalistas, né, todos eles são governados hoje por grandes corporações que tomam as decisões e fazem apenas parecer que elas são tomadas pela massa, né, pela população. Então as revoltas populares tendem a aumentar cada vez mais, porque as pessoas que não se sentem parte do sistema tendem a rejeitá-lo de alguma forma, né?
E onde existem os governos de esquerda, acabam surgindo movimentos direitistas, né, de extrema direita, e também onde existem governos de direita, acabam surgindo os movimentos de esquerda e extrema esquerda, porque ninguém está feliz com a forma como nós estamos sendo governados. Existem pessoas que governam por trás dos panos, né, e a gente acaba vivendo um teatro de marionetes, longe do palco principal, longe das grandes decisões. É um livro muito interessante, um livro que faz muito refletir, que faz pensar que talvez a Revolução Soviética pudesse ter sido diferente, né, se o Stalin não tivesse se tornado o grande líder, né, depois da morte de Lenin. Inclusive, o Trotsky, em determinado momento, vai sugerir que Stalin envenenou o Lenin, né, e a gente pensa que tudo isso realmente aconteceu, né, tudo isso aí são fatos históricos e que servem de alerta para nós. Sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura.